Sejam bem-vindos a esse videocast. Meu nome é José Roberto de Oliveira, sou médico cardiologista pela INCOR. E hoje, numa parceria da AFIA com a Lilly, a gente vai estar com dois convidados muito especiais, de grande peso, para a gente discutir sobre uma nova molécula que vai revolucionar o tratamento da diabetes. Então, dando já início ao bate-papo, queria convidar aqui o professor Luciano Drager, ele que é diretor da unidade de hipertensão da disciplina de nefrologia do HC, da Faculdade de Medicina da USP, e professor associado do Departamento de Clínica Médica da mesma instituição. Professor Luciano, um prazer inenarrável estar aqui com o senhor aqui. Eu que já fui seu aluno há alguns momentos aí da minha carreira, é um prazer estar aqui com o senhor novamente. Eu que agradeço, Zé Roberto, pelo convite. Queria agradecer muito à AFIA, a parceria com a Lilly. E é um prazer estar aqui com você, com o nosso outro candidato, né, outro participante que vai ser anunciado agora, que eu já vou antecipar, obviamente, que é o Lapa. É um prazer estar com vocês, debatendo esse importante e contemporâneo assunto, que são expectativas, né, são perspectivas na área que estão chegando. Adiantando, gostaria de convidar também o nosso editor-chefe aqui do Cardiopapers, do Grupo AFIA, Dr. Eduardo Lapa, também que é médico cardiologista e ecocardiografista também, e doutor em cardiologia e em ciências médicas também. Lapa, prazer, meu amigo. Sempre um prazer vê-lo. Zé. Prazer enorme estar aqui, não só contigo, que a gente está bem acostumado, mas também com o doutor Luciano, né, que também foi meu preceptor lá na época da residência do INCOR. E discutindo um tema tão relevante, né? A gente vai discutir a tisepatida aqui e a revolução que está tendo aí no tratamento, né? Tanto de diabetes quanto de obesidade nos últimos anos, com novas medicações, ela inclusa. Então vamos lá. Então, para a gente já dar início, doutor Luciano, eu queria entender aqui primeiro quais são os mecanismos de ação da tirzepatida, né? Porque ela traz um novo mecanismo de ação e que ele tem um diferencial muito importante em relação ao que a gente já tem no nosso dia a dia aqui no Brasil, no mercado já, por exemplo. Então, o senhor poderia comentar um pouquinho melhor sobre esse mecanismo dual da tirzepatida? É uma molécula revolucionária porque em uma única molécula nós vamos ter ações sobre importantes incretinos, né? Que é o GLP-1 e o GIP, né? O GLP-1 é uma molécula que é fabricada aí nas células L do intestino delgado, enquanto o GIP é produzido nas células K da mesma região, né? E eles se complementam. Naturalmente, são moléculas que são degradadas rapidamente por enzimas, uma delas importante, especialmente aí relacionadas ao GLP-1, é a enzima DPP4. Mas por meio de modificação genética e muito revolucionária, conseguiu-se com espaçamento, com troca de aminoácidos, fazer com que a fabricação de molécula com características extremamente semelhantes ao GLP-1 e o GIP humano, fizeram com que essa molécula, então, ela tivesse uma meia-vida muito longa, permitindo injeções nesse cenário. Por que GLP-1 e GIP é importante? Bom, essas duas moléculas são importantíssimas para o nosso efeito incretínico. O que é isso? Eu faço uma ingestão de algum alimento, e muitos desses alimentos, obviamente, vão ter carboidrato, isso por via oral. Quando eu faço a ingestão desse alimento, existe um incremento na produção de insulina para manejar bem essa carga de glicose que o nosso organismo está recebendo e para que essa glicose possa fazer efeito nos tecidos e você possa, obviamente, distribuir nesse cenário. Nós sabemos que pacientes com diabetes e com situações como a obesidade, e essa interface muito grande entre elas, tem esse efeito incretínico prejudicado, o que favorece a resistência à insulina e o que favorece, obviamente, o contexto da hiperglicemia. Então, uma vez que você tem uma molécula que acaba, então, fornecendo de uma forma mais sustentada, combatendo, então, esse déficit de efeito incretínico, você vai ter um efeito extremamente favorável no metabolismo glicídico e outros diversos mecanismos que eu vou listar a seguir. Como, por exemplo, então, falando sobre a resistência à insulina, GLP-1 e GIP atuam de forma muito importante, potencializando a secreção da insulina e melhorando, então, essa resistência à insulina frequentemente observada nos pacientes. Detalhe importante, 2/3 do efeito incretínico é atribuído ao GIP. Então, obviamente, o GLP-1 tem um efeito incretínico importante de elevar a insulina, como eu falei, né? Você tem essa resposta, mas o GIP é predominante. Então, ter uma molécula com essa característica dual, onde você vai ter uma ampliação do efeito incretínico, favorece o efeito no controle glicêmico.
O GLP-1 reduz a secreção de glucagon, reduzindo assim a produção hepática de glicose, especialmente no período pós-prandial. As duas moléculas retardam o esvaziamento gástrico, dando maior sensação de plenitude, fazendo com que as pessoas naturalmente tenham menor ingesta, né? E existem, obviamente, receptores no sistema nervoso central, especialmente no hipotálamo. Eles são muito próximos do GLP-1 e o GIP, e eles vão também aumentar a sensação de saciedade central, em paralelo a esse retardo de esvaziamento gástrico, e também contribuir para essa redução da ingesta calórica. Um detalhe interessante, que ainda precisa de comprovação. Parece que o GIP atua em regiões próximas ali da saciedade do sistema nervoso central e pode até contrabalançar os efeitos de náusea que muitas vezes os pacientes referem nesse cenário. Então, é uma combinação realmente muito importante, né? Então, eu diria de forma resumida que são esses os mecanismos, são multifatoriais e há outros órgãos extremamente importantes, e aqui eu queria também acrescentar um detalhe importante que destaca no GIP. Nós temos receptores de GIP no tecido adiposo, e isso faz com que a captação de gordura, né, especialmente lipoproteínas aí, ricas em triglicéridos, etc., seja acumulado de forma mais eficaz e evitando a gordura ectópica que frequentemente a gente observa nesse cenário. Então, eu diria, Zé Roberto, Caro Lapa, que são mecanismos multifatoriais que têm, sim, um papel importantíssimo no contexto da resistência à insulina, desse efeito incretínico destacado, e o GIP ganha relevância nesse sentido, mas atuações no estômago, no sistema nervoso central, no tecido adiposo, favorecendo inúmeros mecanismos que nós vamos descrever a seguir. Muito interessante, doutor. E, bom, queria também já saber, aproveitando que a gente já está começando a falar sobre essa molécula, quais são as indicações, então, que a gente vai acabar, então, indicando a tirzepatida para os nossos pacientes no dia a dia? Quais são as indicações por bula aqui no Brasil? Tem alguma indicação diferente fora? Como que a gente pode prescrever? Quais são as principais contraindicações para a gente ficar atento em relação a isso, professor? Perfeito. Zé Roberto, as indicações por bula envolvem o paciente com diabetes mellitus do tipo 2 e o contexto aí da obesidade e manutenção do peso. Essas são as grandes indicações, né? Não está indicado no paciente com diabetes mellitus tipo 1, não é exatamente por ter efeito deletério, é porque faltam evidências que você possa realmente justificar esse contexto, e a fisiopatologia, obviamente, também é diferente, né? E há expressas contraindicações de história de tumor de célula C de tireoide. Tudo isso porque, em modelo animal, que não se reproduz exatamente o que acontece em humanos, teve realmente uma sinalização de que células C de tireoide, essa neoplasia, em modelo animal, virou um modelo aí de preocupação. Então, para uma espécie de transportar isso para o humano e no setor de cautela, pacientes com história de tumor de células C de tireoide, incluindo câncer medular de tireoide ou neoplasia endócrina múltipla, o famoso NEM, né, tipo 2A, 2B, não está indicado, né, que são, como você sabe, situações muito específicas. Outras situações que tem com cautela ou pouco estudados, né, pancreatite aguda. Embora o risco de pancreatite, a gente já discutiu isso várias vezes para GLP-1, o Lapa sabe muito bem disso, você sabe muito bem disso, mas o paciente com pancreatite aguda, a cautela no uso, de novo, situações bem específicas. Pacientes com história de hipoglicemia, principalmente naqueles pacientes com uso de insulina ou sulfonilureia. Atenção aqui, não é contraindicação, é cautela. Muitas vezes, até quando você está usando a tirzepatida nesse cenário, considerar, à medida que você vai acompanhando o paciente, a redução da dose da insulina, a redução da dose de sulfonilureias ou mesmo retirada, dependendo do caso, né? Pacientes com gastroparesia grave e pacientes com histórico de aspiração grave, especialmente quando vai fazer cirurgias. Mas aí, hoje, obviamente, existem protocolos de suspensão da medicação de forma que você fica tranquilo. O cenário de redução de qualquer intervenção, uma redução importante da hemoglobina glicada, às vezes tem medo de você ter aí complicações de retinopatia diabética. Então, especialmente aí, no contexto de uma retinopatia diabética não proliferativa ou com história de edema macular periférico, também o uso com cautela, isso tem que ser monitorizado nesse cenário. E cautela
no paciente com colicistite e colilitíase. Não é contraindicação. Cautela, porque nós sabemos que perda de peso modifica ali um pouco o metabolismo ali dos sais biliares e pode fazer propensão a aumentar o cálculo ou, eventualmente, esse paciente pode ter um quadro de uma colicistite associada. Isso ocorre com a cirurgia bariátrica também. Então, em linhas gerais, são essas indicações, contraindicações e algumas cautelas, Zé Alberto, que a gente tem que ter em mente. Lapa, e em relação aí, a gente estava até comentando isso antes do episódio também, que essa molécula aqui no Brasil também ela está chegando inicialmente com uma indicação maior como diabetes, mas que fora a gente também tem essa indicação que o professor comentou da obesidade e manutenção do peso, né? Que é um problema bem intersecção, né, desses pacientes diabéticos e com obesidade também. Então isso aí acaba sendo também um ganho, um duplo ganho, né, para os nossos pacientes também, não é isso? Perfeito, eu acho que bem relevantes é o mecanismo de ação que o Dr. Luciano elencou aí tão bem, né? O cardiologista é muito prático, né? Então, muitas vezes ele quer saber justamente o que a gente vai falar na sequência de quais foram os estudos, que dose eu vou passar, qual o benefício. Mas é muito importante você dominar essa parte básica, né, de mecanismo de ação, para você não ficar simplesmente decorando. Na hora que você sabe mecanismo de ação, você entende tanto os efeitos benéficos em diabetes, obesidade, que a gente vai citar os estudos na sequência, quanto você entende também os possíveis efeitos colaterais, né, e como manuseá-los. Então, é muito importante que o cardiologista se acostume com o mecanismo de ação, né, que ele tenha ali total domínio sobre o assunto. E como você falou, né, os estudos iniciais chamavam muita atenção ali de GLP-1, mas depois indo também para a obesidade. E a gente vai discutir, inclusive, depois, porque agora no American Heart 2024, que teve poucas semanas atrás, o principal estudo do congresso que a gente elencou foi justamente o uso de tirzepatide em pacientes, por exemplo, com insuficiência cardíaca e obesidade, podendo ou não ter diabetes. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas não tem como, do mesmo jeito que o cardiologista se acostumou com o mecanismo de ação de glifosinas, benefícios das glifosinas e vários cenários diferentes, mesma coisa com a agonista LP1, mesma coisa com a agonista dual. Tem que se acostumar, tem que saber os detalhes de posologia, os estudos, que é o próximo tema que a gente vai tratar agora. Então, eu vou deixar para o senhor comentar, professor, da posologia mais à frente, aí, mais para o final, porque aí já fica uma mensagem mais fácil para os nossos ouvintes para lembrar melhor como que a gente vai iniciar, como a gente vai progredir. Então, a gente guarda esse tópico para daqui a pouquinho. E vamos entrar, então, no que o Lapa comentou dos principais estudos. Então, vou falar da diferença no controle glicêmico. Em relação ao controle glicêmico no paciente com diabetes, que a gente tem diversas opções no nosso dia a dia aqui no Brasil, no SUS, particular, convênios. E aí, onde que a tirzepatida se encaixa nesse arsenal? Porque eu vou só dar um paralelo aqui para quem está vindo de casa. A gente tem a metformina, boa e velha metformina, que tem uma redução de glicada, vai gerar algo em torno de 1,5%, a depender. Temos os inibidores da SGLT2, com as gliflosinas, com uma redução média de glicada menor, aí girando em torno de 0,5% a 1%. Os inibidores da DPP4, que o professor já tinha citado também, que é uma molécula importante nesse metabolismo da GIP, e do GLP-1, perdão. E com uma redução média também pequena, de 0,5 a 0,8, sendo interessante talvez em pacientes que têm uma doença renal também associada. Sulfonilureias, né, as boas e velhas gliclasidas, glibenclamida, com uma redução significativa de 1 até 2%. As pioglitazonas, né, que vão ter uma redução também média de 1,5%. Inibidores da alfa-glicosidase, como a carbose, que a gente já tem menos utilizado cada vez menos, né, na verdade, no nosso dia a dia. E os análogos do receptor de GLP-1, que tem uma redução também impressiva aí de em torno de 2% de redução de glicada. Com tantas opções, aonde que a gente vai, aonde que a tirzepatida ela vai se encaixar nesse arsenal? Tantas opções que a gente tem, qual, mais ou menos, assim, qual que é a expectativa que a gente pode ter de redução de glicada? E a gente até comentou dos estudos, né? A gente tem a série do SURPASS para citar também. Então, queria saber um pouquinho aí com o professor Luciano em relação a isso, né? Onde que a tirzepatida se encaixa, né? Qual que é o poder que ela tem nessa redução de glicada e falar um pouquinho dos estudos, em especial do SURPASS-2 aí. Como você bem mencionou, Zé Roberto, nós temos um programa, a Lilly tem um programa, né? Muito bem dedicado ao contexto de testar a tirzepatida no cenário do diabetes mellitus tipo 2, que é esse programa chamado SURPASS. E tem uma série de estudos de 1 a 5, nós não vamos entrar em detalhes de cada um, porque obviamente não é nem o propósito aqui, mas que foram desde o contexto de você iniciar o tratamento desse paciente com diabetes recentemente diagnosticado, ou que estava sem tratamento prévio,
passando por comparações de outras medicações usadas no contexto do diabetes e bem estabelecidas, ou mesmo quando parada diversos tipos de insulina, inclusive insulinas memporanas mais recentes, né? O que chama atenção no programa SURPASS? A consistência de que muitos desses estudos usaram tiazepatida 5, 10 e com dose-alvo de 15, alguns poucos focando em 10 e 15 de comparação, mas em geral com 5, 10 e 15, a maioria dos desenhos de estudos versus o placebo, e quando tinha placebo ou comparador ativo. No SURPASS 1, início de tratamento, nós tivemos, observando então nesse estudo SURPASS 1, uma redução de peso realmente muito impressionante, e em paralelo, uma redução da hemoglobina glicada ultrapassando 2%. E é uma redução que a gente não está acostumado a ver, né? 2,5%, e você acabou de sumarizar muito bem a redução média de várias classes de medicações de tratamento para o contexto do diabetes. No SURPASS 2, aí acho que um grande upgrade, talvez seja o SURPASS mais importante nesse cenário, porque ele comparou um braço ativo versus a semaglutida. Aqui um detalhe importante, que foi a semaglutida de 1 miligrama, não a semaglutida de 2,4, que é focado mais para o tratamento da obesidade. E nessa comparação, a tiazepatida também teve uma maior redução da hemoglobina glicada, caiu quase cerca de 2,5% de hemoglobina glicada versus 1,86% na semaglutida, favorecendo a tiazepatida na sua dosagem maior. E em paralelo a isso, uma redução de peso muito mais significativa, um pouco mais de 11 quilos no grupo de tiazepatida em média versus cerca de 5,7 quilos no grupo semaglutida. Detalhe importante, a redução da hemoglobina glicada já foi precoce, em paralelo também uma redução mais intensa do peso. Então, ao longo de várias semanas de segmento, você já começa a observar essa diferença. No quesito de comparações versus insulinas, como deglutadeca, como a insulina glargina, e entre outras, a comparação também segue o mesmo cenário. Maior redução da hemoglobina glicada, geralmente 2%, e maior redução da perda de peso. Com detalhe, né? Algumas insulinas ou ficaram neutras ali, algumas até teve uma discreta ganho de peso, como observado no estudo SURPASS 3, onde a deglutadeca promoveu uma redução discreta, ganho de peso discreto em relação ao basal. Então é um programa muito consistente, que testa diferentes cenários e que mostra claramente um favorecimento. Então eu diria para você, Zé Roberto, respondendo sua pergunta, que nós temos uma medicação extremamente eficaz que, em paralelo à redução do peso, promove reduções muito significativas da hemoglobina glicada, o que faz com que, na prática clínica, você possa até optar por reduzir outros tratamentos que nós fazemos para o controle do diabetes mellitus tipo 2, e isso foi verificado aí com o programa SURPASS, mostrando o impacto que tem a tiazepatida nesse cenário. Então, e a gente também tem, o senhor comentou do SURPASS 2, a gente tem esses resultados aí na redução da glicada e de peso, a gente já tem até resultados até superiores a partir da dose de 5 miligramas, né? Então, isso que é interessante. Não vou ficar aqui também citando um por um, mas, por exemplo, é que isso chama a atenção, né? A gente está discutindo sobre uma medicação para controle de diabetes e todas as doses de tirzepatida, né, acima de 5, 10 ou 15, tiveram uma perda de glicada, uma redução de glicada média acima de 2%. E a gente está falando de perda de peso com a dose de 5 miligramas acima de 7 quilos. Então, na menor dose, ela já tem um resultado bastante impactante, né? Isso é uma coisa muito de se notar e vale a pena comentar, porque é um resultado que chama bastante atenção. Não só nesse estudo, mas como nos demais, né? Muito bem lembrado esse ponto, quer dizer, mostrando a efetividade e até para dar uma mensagem também. Nós vamos falar um pouquinho de tolerabilidade, de incremento de dose. Às vezes você vai ter pessoas que vão ficar com doses intermediárias, até uma questão eventualmente de tolerância, mas essas dosagens mais baixas, enfatizando o que você acabou de dizer, são muito efetivas no controle da glicemia e também já no impacto sobre o peso. Então é precoce, não é só na dose mais alta, e eu acho que a gente tem aí um cenário de uma medicação extremamente potente e segura. Nós vamos falar de segurança daqui a pouco também. Legal que, fazendo um paralelo com a IC, né, a gente gosta de titular dose e dose máxima, que a gente sabe que o efeito
o melhor efeito vai ser nessa, mas nesses casos aqui a gente já tem efeitos significativos até com doses menores ali, fazendo esse paralelo com o nosso dia a dia, que eu não comentei, mas o professor Luciano também é cardiologista, somos 3 cardiologistas aqui hoje batendo esse papo. E em relação, aproveitando, falando um pouco de perda de peso, né? Porque além do controle glicêmico, que é importante, a gente sabe, e eu já fiz alguns episódios, conversei disso bastante com o Lapa, que a obesidade, os adipócitos, eles acabam sendo o centro de uma síndrome cardiorrenal metabólica, isso acaba influenciando na parte hormonal, no controle da glicemia, na resistência à insulina, e a gente sabe que o paciente que é diabético e tem uma perda de peso com o tratamento, ele também vai ter que faz um tratamento adequado, ele vai ter uma perda de peso, isso vai impactar também no melhora do controle do diabetes. E a gente tem perda de peso significativa, apesar de não ter sido o foco da nossa discussão, a gente tem uma perda de peso bastante significativa com a tirzepatida. Vou fazer um paralelo de novo, como eu fiz agora, mas a gente tem menos opções para o tratamento da obesidade aqui no Brasil. Não é tanto o foco aqui, a gente tem mais mesmo a reforçar o controle da diabetes, que é a indicação de bula da Anvisa, mas a gente tem medicações que vão acabar reduzindo a absorção de gorduras, né, como por exemplo o Orlistat, uma redução de peso de 3 a 5% do peso total do nosso paciente. Temos a combinação de naltrexona com bupropiona, com uma redução de 5 a 10% também, mais ou menos, de peso total. A sibutramina, que inclusive não é nem liberada em alguns outros países, a gente tem a sibutramina aqui no Brasil com uma redução de 5, 7% do peso. E até mesmo medicações off-label, né, como o topiramato, que muitas vezes a gente vê o paciente utilizando, também com uma redução de peso de 5 a 10%. E aqui a gente está falando de uma perda de peso superior, né, professor? A gente está falando de uma medicação que, obviamente, a gente está falando de diabetes, mas que não dá para a gente não falar sobre a perda de peso como um outro endpoint bem relevante, né? Perfeito. Inclusive mesmo porque, como você sabe bem, a prevalência de obesidade, sobrepeso e obesidade no paciente com diabetes mellitus tipo 2 é muito alta, né? Mas falando especificamente sobre a questão da obesidade, da mesma maneira que a gente tem o programa Surpass, né? A Lilly tem o programa Surpass para o contexto do diabetes, existe o programa SURMOUNT, também conhecido de vocês, que é o programa focado na redução de peso. Em diferentes cenários também. Eu acho que a Lilly faz um paralelo muito interessante e consistente, porque tem programas individualizados e testando diferentes cenários, né? Por exemplo, o paciente com obesidade, sobrepeso e obesidade sem diabetes, ou o paciente com diabetes. E o programa SURMOUNT caminha muito bem por esse cenário. Na média, Zé Roberto, a redução de peso no programa SURMOUNT é de 18%. Isso é muito, né? Nós estamos, obviamente, existe obviamente os grandes respondedores que pedem muito mais que isso, mas na média, acho que 18% isso é impressionante, e isso claramente, não numa comparação direta, fazendo um paralelo que você acabou de mencionar, é muito superior a várias medicações que estão disponíveis no mercado brasileiro e no mercado internacional nesse sentido. A gente pode comentar um pouquinho mais a respeito sobre os mais recentes. Então, os estudos, seja no contexto fora do diabetes, que foi o SURMOUNT 1, por exemplo, 72 semanas, mostra que já começando, tirzepatida 5, 15% de redução, tirzepatida 10, você já tem 19,5%, tirzepatida 15, 20,9% de redução de peso, enquanto o placebo, com recomendação dietética, etc., atinge 3%, isso realmente impacta muito. E os programas subsequentes, eles acabam chancelando os dados SURMOUNT 1, mas como um dado curioso. E isso acontece também com os análogos GLP-1. Em pacientes com obesidade, sobrepeso e obesidade com diabetes, a perda de peso ela é menor. O Lapa pode até comentar um pouco a respeito, né? É curioso isso, né? É consistente essa menor redução do peso no paciente com diabetes. Tem especulações de potenciais mecanismos, a questão de dieta, a questão do próprio carboidrato, e faz com que esses pacientes tenham menos perda, mas mesmo assim, a diferença do placebo é gritante. Então, por exemplo, no SURMOUNT 2, você tem 12% com 10 miligramas, você tem 15% com 15 versus 3 miligramas, 3 miligramas não, perdão, apaga tudo e coloca tudo porcentagem. Então, voltando, 10 miligramas de tirzepatida no SURMOUNT 2, pacientes com diabetes mellitus, mas focando no peso, 12,3%. 15 miligramas, 14,7%. No placebo foi 3% de redução. Então a magnitude parece ser menor no contexto do diabetes, falando aqui de peso, mas mesmo assim muito significante, né? E incrementa no que diz respeito
a você incorporar uma dieta, a você fazer uma dieta hipocalórica, como mostrado no SURMOUNT 3, onde uma dieta hipocalórica associada à tirzepatida tem grandes impactos adicionais na redução de peso. E uma importante mensagem também nesse contexto, a indicação de você manter o tratamento. Porque quando você acaba suspendendo o tratamento, isso vale para qualquer análogo de GLP-1, assim como o dual, né, a tirzepatida, quando você suspende o tratamento, mesmo que o platô de redução de peso seja bem tardio com a tirzepatida, acho que é outra grande vantagem, a suspensão pode promover um ganho de peso, não necessariamente para o dado basal, mas um ganho de peso dos pacientes. De novo, não atingindo o basal, mas novamente ressaltando a importância de como qualquer doença crônica, assim como a hipertensão, assim como diabetes, o tratamento do sobrepeso e obesidade tem que ser um tratamento crônico desse sentido. Então, basicamente, é uma pincelada aí no estudo SURMOUNT, com impressionantes reduções, e essas reduções também são relevantes com doses menores, e um platô que a gente observa tardio, né? E isso é muito importante, inclusive a gente vê isso também no controle da glicemia, também quando você avalia especificamente o peso. E eu ia puxar aqui para o Lapa, porque a gente gosta de fazer, dar notícias de estudos que saem recente, e a gente discutiu recentemente que teve um press release, né, do SURMOUNT 5, agora no começo de dezembro de 2024, e que aí sim, era uma coisa que estava faltando, e o professor Luciano até comentou também, mas a gente estava faltando algum estudo comparando, né, uma dose mais potente de semaglutida, e foi o que o estudo fez, né, então comparou tirzepatida 10 ou 15 miligramas, versus semaglutida 1,7 ou 2,4 miligrama, conforme tolerância de ambas, né? Tanto para um lado quanto para o outro. O estudo que também foi um estudo aberto multicêntrico, né? Então, foi um estudo que pegou pacientes que tinham obesidade e sobrepeso e pelo menos mais um fator de risco, seja hipertensão, dislipidemia, apneia ou doença cardiovascular ou alto risco, sem diabetes. E a gente viu o que lá? A gente teve uma redução de peso também significativa. Eu acho que só vou chegar já aí na resposta, mas só também pegando o gancho que o Dr. Luciano colocou, né? Se a gente vai para a casuística de pacientes diabéticos, depende da casuística, mas mais de 80% a 90% desses pacientes de diabetes tipo 2 estão acima do peso, né? Obesidade ou sobrepeso. Então não tem como você tratar uma coisa sem estar endereçando a outra, né? Elas estão totalmente interligadas. Quem não viu ainda, o nosso videocast sobre síndrome cardiorenal metabólica, é só colocar aí no YouTube, Cardio Papers, síndrome cardiorenal metabólica, que tem bem interessante o assunto. E esse conceito que tem sido muito batido, né, pelos americanos, ele enfatiza muito que o diabetes é um contínuo, né, do ganho de peso, de gordura abdominal, visceral e assim por diante. E o que a gente viu foi, né, como você mencionou já previamente, aí, as medicações que há poucos anos atrás, elas causavam uma redução média, lembrar sempre que é o médio, né? Tem gente que perde muito pouco, tem gente que perde muito quando usa sibutramina, por exemplo, mas a perda média de peso realmente não é relevante, né? Ou é pequena. Quando chegaram as medicações novas, agonistas LP1, agonistas duais, a gente entrou em outro patamar de perda de peso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o que você falou, a gente está comparando semaglutida na dose 2,4 miligramas, né, semanal, que é a dose que se usa para obesidade, versus tirzepatida, chegando até 10, 15 miligramas, né? E mesmo a semaglutida sendo bastante potente, né, para causar perda de peso, a tirzepatida causou uma perda de peso praticamente 100% maior. É muita coisa, né, em cima de uma medicação que já é potente. Não só isso, né, mas basicamente 1 em cada 3 pacientes perdeu mais do que 25% de peso. Isso aí é um nível que você só via até poucos anos atrás com cirurgia bariátrica, né? Meu mestrado, meu doutorado foi com cirurgia bariátrica e até pouquíssimos anos atrás você só via paciente que perdia 25%, tirando um outlier muito grande que fez mudança de estilo de vida, alguma coisa assim radical realmente, que é a minoria da minoria, você só via com cirurgia bariátrica, né? Então, estamos em uma nova fase realmente agora, impressionante você ver medicação causando uma perda de peso de 25% ou até mais em alguns casos, e isso é muito bom tanto para o tratamento da obesidade, obviamente, mas das complicações da obesidade, que a diabetes é talvez a primeira que a gente pense, né? Mas que não é a única, vamos falar mais um pouquinho disso depois também. Aproveitando aqui que a gente comentou sobre uma comparação direta de um dual com um análogo do receptor de GLP-1, a gente também teve nesse estudo a gente viu que os estudos
a taxa de evento adverso ela é similar entre os dois grupos, né? E até puxando esse gancho, eu queria ver com o professor Luciano, que já tem uma experiência maior nisso, quais os principais efeitos adversos que a gente vê nos pacientes no dia a dia? O senhor já até comentou um pouquinho também sobre tolerância, mas só para a gente entender o que é, para ficar mais atento, o que é mais comum, o que a gente tem sobre essa parte de efeitos adversos. Perfeito. Eu só queria voltar no ponto que Perfeito. o Lapa colocou bem rápido, que foi esse press release, né? Do SURMOUNT-5, que você perguntou de comparação de... E, obviamente, é um estudo não publicado ainda. A gente precisa olhar isso com mais detalhes. Mas o SURMOUNT-5, liberado então pela Lilly, mostra que é uma comparação direta da tirzepatida versus a semaglutida agora na dose de 2,4, isso por 72 semanas. É um estudo que todo mundo estava esperando, porque a gente tinha no SURPASS-2 a comparação com o SEMA-1, mostra uma expectativa maior, né? Então, a redução de peso que foi liberada pela Lilly no grupo de tirzepatida foi em torno de 20%, 20,2% versus 13,7% no grupo randomizado para semaglutida 2,4%, né? Então, eu acho que é uma grande perspectiva, mostra a superioridade, mas também enfatiza. Temos também uma semaglutida 2,4 com também importante efeito, né? Nós estamos falando aqui de comparações de potência nesse cenário. Então, voltando, Zé Roberto, à sua pergunta, nós temos que os principais efeitos colaterais associados com a análise de GLP-1, com os agonistas duais, são os efeitos gastrointestinais, promovidos exatamente pelo seu mecanismo de ação, de redução do esvaziamento gástrico, de atuar em centros do sistema nervoso central associados com saciedade, que também pode contribuir também para os sintomas desse contexto. Então, náuseas, vômitos, diarreia, alguns pacientes relatam também constipação, eles dominam esses efeitos colaterais, que são, na sua maioria, leve a moderado, e que com uma recomendação apropriada podem ser muito amenizados. Outro cenário também que a gente observa, já vou falar das estratégias. Os estudos mostram que ao longo do tempo, esses sintomas, esses efeitos adversos, principalmente esses efeitos gastrointestinais, diminuem com o tempo. Então, o que mostra para a gente, e os vários estudos, seja com tirzepatida e outras medicações da classe, de análogo de GLP-1, mostram que boa parte dos pacientes toleram essas medicações. Então, existem algumas estratégias. Primeiro, existe todo o protocolo de introdução de dose que tem que ser respeitado. Nós vemos na prática clínica alguns pacientes que já querem passar para doses maiores para poder maximizar e otimizar a perda de peso, se for o objetivo for esse, ou no caso, melhorar rapidamente o controle da glicemia. A chance de efeito colateral quando você não observa o ritual de crescimento a cada 4 semanas da tirzepatida, por exemplo, começar com 2,5, 4 semanas depois 5 e aumentar 2,5 miligramas a cada 4 semanas até chegar na dose máxima, isso tem que ser respeitado. Segundo, você tem que fracionar a alimentação, evitar refeições muito copiosas, muito gordurosas, que podem propiciar, ampliar o surgimento desses sintomas gastrointestinais ao longo do tempo. Hidratar também é importante, né? Então, eu acho que assim, se a gente adotar essas medidas de fracionar a dieta, evitar alimentos gordurosos, uma boa hidratação, titular a dose, em alguns casos até voltar atrás. Você, por exemplo, está com tirzepatida 5, aumentou para 7,5, está indo bem, foi para 10, começou a ter um pouco de náusea e não está tolerando muito, você pode também retornar uma dose anterior e tentar progredir com o tempo. Então, com essas estratégias, eu acho que você consegue vencer a principal barreira nesse sentido. No mais, tem relatos de taquicardia sinusal sem nenhuma implicação cardiológica, que está reportada em 5, 10% dos pacientes, mas também nenhuma inferência causal, que de reporte mesmo, nada assim tão relevante. E com relação à questão do medo de pancreatite, isso já foi bem discutido, não há nenhum sinal aí de que pacientes sem história de pancreatite prévia, etc., têm total segurança nesse cenário. Então, é só o contexto que eu mencionei anteriormente, de um paciente com uma pancreatite aguda, história de pancreatite, aí usar com cautela
nesse contexto. Maravilha. E para a gente entrar na nossa última parte, que já estamos chegando aqui no final do nosso videocast, algumas coisas puxando para o nosso lado da cardiologia, né? Então, que são relevantes. Então, algumas dúvidas que a gente fica. Então, a gente tem evidência de que essa molécula, assim como os análogos de GLP-1, tem evidência de redução de MACE? Essa é a primeira dúvida que eu queria saber aqui. Bom, eu queria falar sobre esse assunto, Zé Roberto, 3 coisas. Primeiro, a primeira pergunta que a gente tem que responder é o seguinte, porque nós acabamos de discutir longamente a eficácia no controle da glicemia e no controle do peso. Próxima pergunta, ela é segura no contexto cardiovascular? Ou seja, ela não tem nenhum sinal aí de que possa aumentar o risco cardiovascular a despeito desses efeitos benéficos? O programa Surpesa, ali ele fez essa compilação de dados, obviamente não é um estudo voltado para isso, ela juntou os estudos e fez a avaliação de MACE, de eventos cardiovasculares. E nessa publicação, eles mostraram o seguinte, a resposta a medicação é segura do ponto de vista cardiovascular. Sem poder para mostrar superioridade, mostrou até, na verdade, uma separação de curvas favorecendo a tirzepatida em relação aos outros comparadores, placebo e os outros comparadores também ouvidos nesses estudos. Então, você mostra que a medicação é segura no contexto cardiovascular e que ela pode ser usada. Primeira questão. Agora, ela protege, ela tem impacto em reduzir eventos, já que ela melhora a glicemia, já que ela melhora peso, e tem todo esse componente multifacetado em vários órgãos com tanto efeito benéfico. Nós não falamos aqui, mas existe redução da pressão arterial, redução importante do triglicérides, até por um mecanismo de ação no tecido adiposo, agindo no receptor do GIP. Tem um importante mecanismo anti-inflamatório também. Então, quando você vê esse pupurri de ações, tudo leva para o caminho de prevenção de eventos cardiovasculares. Até o momento não temos respostas definitivas, mas a gente tem boas perspectivas. Uma delas, saiu recentemente o estudo no JAMA Network Open, um estudo observacional avaliando grande banco de dados, onde eles pegaram em pacientes com diabetes mellitus, que recebiam tirzepatida versus os análogos de GLP-1 outros, SEMA, LIRA, etc., eles mostraram o seguinte, que comparativamente, era o braço ativo, né, e fizeram um score de propensão, ao longo dos anos, o grupo que tomou tirzepatida teve menos eventos cardiovasculares nesse contexto de pacientes com diabetes mellitus. Obviamente, cautela enorme nesse estudo. Estudo observacional, estudo que a gente não pode excluir fatores de risco residuais e que estava usando, obviamente, doses de vários análogos e que certamente a imensa maioria dos pacientes estava usando doses menores aí de semaglutida focado no tratamento do diabetes, que é na dose de 1 mg. Então, nós não temos respostas definitivas, mas temos excelentes perspectivas. Uma delas é o estudo que está em andamento, deve terminar em breve, o estudo Surpass VOT, que vai testar a tirzepatida. Agora, olha que interessante, com um comparador ativo, que é a dulaglutida, que mostrou no estudo Rewind redução de 12% de eventos cardiovasculares, é uma molécula da própria empresa, e eles acreditam tanto na tirzepatida que estão fazendo uma comparação direta em cerca de 13.300 pacientes acima de 40 anos, tem que ter diabetes mellitus, doença cardiovascular estabelecida, o IMC de pelo menos 25. E o desfecho primário vai ser MACE nesse cenário, né? É um estudo que está sendo previsto aí para os próximos anos. E não menos importante é a versão, vamos dizer assim, do Select Trials, o Surmount MMO, que está testando em cerca de 15 mil pacientes a tirzepatida no contexto do sobrepeso e obesidade em pacientes sem diabetes mellitus de alto risco cardiovascular para ver a proteção nesse contexto. Então, nós temos aí excelentes perspectivas pela frente que vão trazer muitas respostas e várias subanálises para que a gente possa responder essa pergunta que todo mundo está fazendo, já Alberto, inclusive, obviamente você, se em paralelo a todo esse benefício glicêmico, da redução de peso, também na proteção cardiovascular. E acho que para a gente encerrar a última pergunta que não dá para a gente não falar, aproveitar que o Lapa também fez a cobertura, seria do Summit, né? A gente teve alguma coisa sobre CFEP
E aí eu queria chamar o Lapa para comentar, e o professor Luciano também se quiser comentar depois, mas a gente tem estudos, né, em andamento. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse estudo aí, Lapa. Boa, Zé. A gente cobriu, né? Ele saiu no primeiro dia lá do Congresso da American Heart, que aconteceu tem pouco tempo atrás, né? E como é que foi o cenário? Né? Até pouco tempo atrás, 4, 5 anos atrás, a gente tinha nada, né, para ICFEP que diminuía desfecho. Continuamos sem ter medicações que diminuem mortalidade, diferentemente da ICFE, que temos várias. Mas nem redução de internação a gente não tinha, né, se fosse para 2019, 2018, por aí. E aí, na sequência, a gente teve 2 trials relevantes com inibidores de SGLT2, né, mostrando diminuição de desfecho, diminuição de internação hospitalar. Recentemente, no Congresso Europeu, tivemos também evidência com a finerenone, né? E agora, no Congresso Americano, finalzinho de 2024, tivemos a publicação e a apresentação simultânea do Summit. Resumindo bem rapidamente como é que era. Pacientes obesos, IMC maior ou igual a 30, ICFEP, né, fração de ejeção de 50% para cima, não entrava paciente com aquela fração de ejeção levemente reduzida, era tudo ICFEP mesmo, né? Pacientes bem sintomáticos, com teste de caminhada baixo, né, score de KCCQ baixo também, mostrando bastante sintoma. E eles eram randomizados para o tratamento usual, mais tisepatida ou placebo, né? E o que se observou foi redução de desfecho cardiovascular, né? Ele tinha ali um composto de morte mais descompensação de IC. Esse benefício veio através da descompensação de IC, principalmente redução de internação hospitalar, né, por IC. E certamente vai ser um trabalho que vai impactar os guidelines futuros, né? Enquanto que os guidelines anteriores aí de CFEP 2022 a 2023 basicamente entrava em SGLT2, provavelmente os próximos guidelines vão trazer 3 opções aí para redução de desfecho em paciente com ICFEP, que são justamente as gliflosinas, tanto DAPA quanto EMPA, a finerenona, né, em cenários específicos, e a tisepatida especificamente em pacientes obesos, né, reproduzindo o Summit. Então, bem importante, mostrando também, né, o que já vem sendo levantado, já tinha sido levantada a bola ali no estudo STEP-HFpEF, com semaglutida tanto com quanto sem diabetes, né, estudos separados, que muito provavelmente, de fato, a obesidade tem um papel central ali na fisiopatologia da ICFEP, né? A paciente com ICFEP está acima do peso, uma grande parte com obesidade também. Então, não parece que a obesidade está ali só como marcador de risco, mas sim como geradora de doença também, pelo menos em grande parte, né? Então, outro estudo importante, outro estudo que mostra que o cardiologista cada vez mais tem que dominar, assim como a gente aprendeu a dominar, né, e dislipidemias, hipertensão, enfim, todos os principais fatores de risco cardiovasculares, a obesidade não é diferente, né? Então, todas as consequências que a gente está vendo, e a gente só está conseguindo mostrar, através de vários estudos, melhora de qualidade de vida, melhora de desfecho, justamente porque a obesidade piora isso tudo, né? Então, na hora que você trata ela, associada ou não com diabetes, você traz melhora de uma série de desfechos. Só complementando as colocações do Lapa, foram muito boas. Queria acrescentar bem rapidamente o seguinte cenário, né? Aquela pergunta provocativa, né? Por exemplo, o Summit. Essa melhora de eventos, especialmente motivada pela IC, melhor teste de caminhada, qualidade de vida, ela é mediada somente pela redução do peso? A gente discute isso sempre e a gente não tem resposta definitiva para isso. Mas o Summit mostrou a semelhança que aconteceu no STEP-HFpEF, uma redução muito pronunciada também de marcadores inflamatórios, né? Então, fica aquela dúvida, será que é só a redução do peso ou independente da quantidade de peso que a pessoa perdeu, o benefício foi mantido? Tem outros mecanismos envolvidos na energética miocárdica, na redução da inflamação, de outros componentes. Eu acho que são pesquisas aí que complementar o nosso entendimento, mas o mais importante, independente do mecanismo, é o efeito clínico e muitas vezes é isso que está na ponta, é isso que os pacientes querem saber, se eles vão melhorar a vida, se eles vão reduzir risco. E esses vários estudos que nós apresentamos aqui mostram isso, né? E até pneu de sono, né, Lapa? Agora com o Surmount USA mostrando a tisepatida também, aí eu acho que, na minha opinião, muito relacionado a perda de peso, também melhorando muito a gravidade da apneia e trazendo muitos pacientes a terem formas leves, como foi mostrado e publicado recentemente também no New England. Maravilha. E aí, até para comentar, antes que às vezes tem essas dúvidas também, se tem segurança no doente renal crônico, também a gente também tem estudo em andamento que deve acabar a randomização e acompanhamento em 2025 e 2026 em pacientes com doença renal crônica, que é o Treasure
Treasure CKD, que é paciente com obesidade e sobrepeso. E a gente vai ter essa resposta, mas provavelmente também numa tendência de que seja uma medicação que é segura e eficaz. A gente já tem estudos parecidos com a semaglutida, né? Então, acredito que tudo leva a crer que também seja seguro. José Roberto, e um detalhe importante do Treasure CKD, bem rápido. Eles estão fazendo ressonância funcional para ver hipóxia e ver conteúdo de gordura no rim. Em paralelo, avaliar a taxa de filtração glomerular, reação à albumina creatinina. Então, nós temos realmente um portfólio enorme aí que eles vão apresentar de estudos, tentando entender um pouco mais do mecanismo de nefroproteção. Os próximos 2-3 anos prometem com muitos estudos, muita coisa vindo e novos mecanismos que a gente vai acabar conhecendo, novas vias que a gente vai acabar descobrindo e abrindo margem para mais novos tratamentos e opções para os nossos pacientes, o que todo mundo só tem a ganhar, acredito, com isso, né? Bom, queria agradecer a presença do professor Luciano Drager, do Dr. Eduardo Lapa também. Foi um bate-papo muito legal, queria deixar aí para vocês fazerem as suas considerações finais e os agradecimentos. Mas, de antemão, agradeço aí de novo a presença e a participação dos dois. Zé Roberto, eu queria dizer o seguinte, primeiro agradecer o convite da AFIA, da Lili, é um prazer estar com vocês, nós sempre aprendemos. Eu acho que fica com a mensagem final o seguinte, felizmente o arsenal terapêutico do diabetes e principalmente, como você mesmo colocou, no contexto da obesidade, está aumentando, são opções muito importantes, relevantes, está chegando a tisepatida aí, no ano 2025, e acho que com esse arsenal aumentado, nós vamos ter opções que, em última análise, vai beneficiar os pacientes. Eu não digo que cirurgia bariátrica vai acabar, pode potencialmente até chamar mais atenção de termos um portfólio enorme, mas não há dúvida que nós vamos começar a tratar os pacientes de uma forma mais séria, menos preconceituosa, focado em entender que é uma doença extremamente complexa, multifatorial nesse sentido. Então, acho que esse videocast aqui, discutindo esse importante assunto, se justifica pelas inovações e pela relevância do tema. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Perfeito, Luciano. Se eu fosse falar aqui, Zé, uma ideia, eu acho que é o seguinte. Nós, como cardiologistas, nós nos acostumamos a não tolerar pressão sistólica acima de 130, 140, dependendo do perfil do paciente, LDL acima de 50, 70, 100, dependendo do perfil do paciente, prevenção primária, secundária. O cardiologista aprendeu a ficar muito atento a essas métricas todas e não tolerar que elas fiquem fora ali do range considerado saudável. Enquanto isso, acho que a comunidade cardiológica, de forma geral, ficou muito permissiva ali. O paciente está com MC de 28, 32, 33, não, está um pouquinho acima do peso, vida que segue. Né? A gente não tinha tanta opção terapêutica eficaz anos atrás, como a gente comentou. Então, acho que essa chegada das medicações mais potentes, esses vários trials mostrando, né, tanto no paciente diabético quanto no paciente sem diabetes, mas com obesidade, né, como isso revolucionou, né? O cardiologista ele tem que estar sabendo detectar o paciente que está acima do peso, todos os riscos que está associado e tratá-lo de acordo. E do lado do diabetes, mesma coisa, né? Durante muito tempo, quando eu estava lá na graduação, a gente tinha poucas medicações para tratar e que não traziam melhoras relevantes em relação à perda de peso, desfechos cardiovasculares, etc. Nos últimos anos isso tem mudado muito. Mais uma vez, o cardiologista tem que saber usar esse armamentário todo para tratar o seu paciente diabético, para tratar o seu paciente com pré-diabetes, assim por diante, e evitar que os desfechos cardiovasculares surjam no futuro, controlando bem os fatores de risco agora. Maravilha. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação dos dois. Eu fico por aqui e até uma próxima.